Olá, estamos começando o programa Concerto de Ideias de hoje e eu quero começar o programa mostrando para você algumas fotos que ilustram as grandes conquistas adquiridas pelas mulheres nas últimas décadas. Olha só, direito ao voto, conquista do mercado de trabalho, entre outras vitórias. No entanto, essas conquistas alteraram a rotina feminina. Muitas mulheres enfrentam a dupla ou a tripla jornada de trabalho. Vamos conversar hoje sobre a administração do trabalho doméstico, do trabalho profissional e dos estudos. Será que tudo isso é possível? Pois é, eu convido você agora para acompanhar com a gente a reportagem da Késia Salles. Ter obrigações domésticas, uma vida profissional e ainda tirar tempo para estudar são os 3 fatores que compõem a tripla jornada feminina. Ao longo dos anos, essa rotina se torna cada dia mais comum, mas nem sempre foi assim. Desde a Revolução Industrial até a Segunda Guerra Mundial, o número de homens nos campos de batalha cresceu. Assim, surgiu a necessidade da participação das mulheres no mercado de trabalho. No Brasil, durante o final do século XIX até o início do século XX, as mulheres alcançaram visibilidade e poder, obtendo acesso às escolas e direito ao voto. Agora, ocupam cargos e assumem responsabilidades que antes apenas os homens possuíam. Isso tudo sem deixar de realizar os serviços de casa. Mas além de lidar com o cansaço físico gerado pela conciliação das 3 atividades, elas ainda têm que lidar com a desigualdade salarial. O salário chega a ser 30% menor que o dos homens, até na mesma profissão. De acordo com uma pesquisa realizada pelo IBGE em 2006, as mulheres chegam a trabalhar 13 horas a mais que eles, pois precisam se dedicar para o estudo, para o trabalho profissional e as atividades domésticas, ou seja, trabalham mais e ganham menos. Com isso, surgem as dúvidas. Como a sociedade enxerga as mulheres que optam pela tripla jornada? Como administrar as 3 funções? E quais as consequências emocionais que elas enfrentam? Para falar sobre esse assunto, está comigo aqui hoje a professora Rebeca Contreira, que se formou em Pedagogia na Unilavras, é mestre em Educação pela Universidade Federal de São João del Rei e doutoranda em Educação pela Unicamp. Professora Rebeca, seja muito bem-vinda. Obrigada, Betina. É um prazer estar aqui. É bom tê-la com a gente aqui. A gente acompanhou aí uma reportagem contextualizando um pouco desse assunto, mostrando pra gente as conquistas históricas, né? E como a mulher se coloca hoje também no mercado de trabalho. Professora, como que a sociedade enxerga essa mulher? Como que ela vê essa mulher? Nas diferentes instâncias da sociedade, né? Mercado de trabalho, até na universidade, na família. Muitas vezes essas mulheres são invisíveis. Mulheres invisíveis. Esse enxergar essa mulher, ela não é muito enxergada, ela não é muito vista. Poucas pessoas sabem o que essas mulheres passam e sabem até da existência delas. Muitas vezes até a universidade, a própria universidade, está alheia ao que acontece com essas mulheres e não sabe da presença delas. Ou não sabe, ou se sabe, não sabe das dificuldades que elas passam na universidade. Que não são poucas, né, professora? Não, são muitas. E como que faz? A gente vai falar sobre essa invisibilidade, mas primeiro, como que as mulheres administram essas funções, essa tripla jornada? Bom, eu acho que eu lhe perguntei, mas tem muita gente em casa respondendo, né? Porque deve ser mulher que está acompanhando a gente aqui, tem dupla, tripla jornada. Como que faz para administrar isso, professora? Aí nós não podemos esquecer de uma coisa importante, que é a camada social a qual essa mulher pertence. Porque existe uma diferença grande, Embora todas elas estejam envolvidas nessa tríplice jornada, que é muito difícil, é muito estressante, né? Ter que cuidar da família, cuidar dos filhos, administrar a vida familiar, isso é difícil para todo mundo. Sim. Mas para aquelas que são das camadas populares, a dificuldade é ainda maior. Por exemplo, um simples utensílio doméstico como máquina de lavar roupa faz toda a diferença. Agiliza, né? Muitas das mulheres que eu entrevistei, elas próprias eram empregadas domésticas. Sim. Trabalhavam o dia inteiro em casa de família e na casa delas elas tinham que fazer todo o serviço novamente. Só que elas não tinham máquina de lavar. Que já complica um pouquinho mais, né? Para aquelas que são de camadas sociais mais privilegiadas, elas têm empregadas domésticas para fazerem os serviços para elas. Então é mais fácil administrar essa questão da tripla jornada.
né? Se eu tenho alguém para me ajudar em casa, se eu tenho alguém que colabora com as minhas atividades, eu consigo desenvolver de maneira mais tranquila a minha tripla jornada. Eu levo com mais facilidade, digamos Sim, assim. porque aquela parte do trabalho doméstico, que em muitas famílias acaba sobrecarregando as mulheres, Sim. Nessas famílias de camadas abastadas, as mulheres não vão ter essa dificuldade que as mulheres de camadas populares têm. Então nós temos duas realidades distintas, né? As mulheres das camadas populares e as outras mulheres que fazem parte de uma camada que tem um outro nível social, outro nível econômico, que nesse caso tem pessoas para ajudar e que conseguem levar a tripla jornada com mais facilidade, né? Mas quando a gente fala nesse ponto da invisibilidade que a senhora colocou, professora, no começo da nossa conversa, como que as mulheres se sentem com relação a isso? A sociedade parece que não enxerga, né? Parece que não vê as dificuldades que as mulheres enfrentam ao ir para o mercado de trabalho, ao ter que cuidar da casa, das atividades domésticas e também estudar. A sociedade não enxerga. Mas como que elas lidam com isso emocionalmente? Bom, há um tempo atrás, se a gente fosse pensar assim, lá no final do século XIX, começo do século XX, talvez essa mulher nem estivesse vivendo essa loucura dessa tríplice jornada. Com certeza não, né? Mas antes as mulheres tinham que optar. Sim. Não que fosse obrigado a optar, mas a pressão social, a pressão familiar, né? Então, se antes as mulheres tinham que optar entre isto e aquilo, né? Elas poderiam pensar assim, ou eu vou ter uma carreira, ou eu vou investir num curso superior, ou eu vou investir na minha profissão, ou vou ser mãe. Possivelmente, antigamente fosse assim, Sim. Mas hoje muitas das mulheres, ou a maioria delas, não está querendo fazer essa escolha entre ou isto ou aquilo. Tem que lidar com todas as coisas juntas, Elas né? querem isto e aquilo. Né? Vai ser difícil o processo de formação, vai ser difícil conciliar, mas elas querem se realizar tanto como profissionais, como na família, como mães. Mães, donas de casa até, por que não? A gente está conversando aqui sobre a mulher trabalhar em casa, né? Trabalhar fora de casa e ainda estudar. Então, elas administram isso de uma forma heróica, a gente pode falar, né? São heroínas, são guerreiras. Mas acontece a realização profissional, a realização pessoal, no meio de todas essas dificuldades? Com certeza. A luta é muito grande, mas o sucesso também tem um gosto diferente, Sim. né? A vitória tem um gosto especial de toda essa luta, de toda essa garra. E no mercado de trabalho, elas vão entrar com a mesma garra e com a mesma luta. Sim. Não dá para separar as três instâncias. Né? Estudando, você até separa. Vou estudar o mercado de trabalho, vou estudar a vida familiar e vou estudar a vida na universidade ou o processo de formação. Mas, na realidade, essas três instâncias, elas estão o tempo todo na cabeça dessas mulheres. Não tem como dividir, Não né? tem. Agora eu sou profissional, eu não sou mãe. Agora eu sou estudante, eu não sou profissional. Agora eu sou mãe, eu não sou profissional. Então, você que está em casa nos acompanhando está entendendo isso, né? A gente não consegue separar. Isso faz parte da gente enquanto mulher, né? Então, a gente também tem que administrar isso, né, professora? Enquanto você está, por exemplo, na sala de aula, na universidade, né? E a filha está em casa com febre, como foi o caso de uma das pessoas que eu entrevistei, a filha está com febre. Como é que você vai se concentrar na aula com a filha com febre? Então, você tem que administrar muito bem, você tem que lidar com o seu próprio eu de uma forma assim, não, agora eu preciso estar aqui. Vou desligar esse botãozinho e vou ligar o outro agora. Vou desligar esse aqui, vou ligar esse daqui. Ok. Mas às vezes isso não é possível. Nem sempre, né? Principalmente quando é caso de saúde dos filhos. Afeta ainda mais, Muito. né? E às vezes as mulheres têm que faltar na escola sem querer, sem poder. Ela vai perder aula, ela vai perder prova, como é o caso de uma pessoa que eu entrevistei, a Luzia. Luzia conta assim que era uma prova muito importante de uma disciplina, era matemática a disciplina, ela fazia ciências sociais, não minto, ciências econômicas. E ela já tinha reprovado nessa disciplina uma vez, era uma disciplina que ela tinha dificuldade. E por causa do filho que estava doente, com febre, ela não foi para a faculdade naquele dia. Ela tinha estudado para fazer a prova, mas não pôde ir porque o filho estava doente. Então, e isso foi assim, desastroso. Naquele semestre, ela reprovou na disciplina pela segunda vez.
A professora está comentando com a gente aqui de entrevistas que ela fez por causa da pesquisa que a senhora desenvolveu, né? Justamente sobre esse tema que a gente está conversando hoje aqui no Concerto de Ideias, que é essa tripla jornada feminina, né? A mulher que vai para o mercado de trabalho, mas que também tem as suas obrigações e atividades dentro de casa e que também resolve estudar no meio de tudo isso, né? Também vai para a faculdade. A gente está conversando aqui, a gente vai continuar daqui a pouquinho. E para você ficar ainda mais conectado com o Concerto de Ideias, acesse as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter e também no YouTube. Não se esqueça de mandar seus comentários, perguntas e sugestões. Sua opinião é sempre muito importante para a gente. Então, não perca a conexão conosco. Nós vamos para um rápido intervalo, professora, e voltamos já já para continuar a nossa conversa aqui no Concerto de Ideias sobre essa questão da tripla jornada feminina. Até já! O Concerto de Ideias já está de volta e você está acompanhando hoje conosco o tema A Tripla Jornada das Mulheres. O nosso programa, você já sabe, é gravado no Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho. E conversando conosco hoje aqui no estúdio está a professora, orientadora educacional e também professora do curso de Pedagogia da FAD Minas, Rebeca Contreira. Professora, a gente começou conversando aí no primeiro bloco um pouquinho sobre essa contextualização, como que se deu a entrada das mulheres no mercado de trabalho e também agora com relação à tripla jornada, cuidar da casa, trabalhar e também estudar. O que lhe motivou a estudar esse tema, a pesquisar esse assunto, professora? Bom, foi a minha própria história de vida. A sua experiência. A minha experiência. Eu terminei o ensino médio e fui para o mercado de trabalho, fiz magistério. Sim. E fui dar aula, fui investir na minha profissão. Okay. Naquela época eu não tinha ideia de fazer faculdade. E adivinha por quê? Porque eu queria ser mãe, eu queria ser dona de casa e eu pensei assim, qual seria a profissão que eu conseguiria conciliar a minha vida familiar, né, a maternidade e o mercado de trabalho. Eu pensei, vou dar aula, vou trabalhar meio período e o outro meio período vou ficar em casa, né, cuidando da casa, cuidando dos meus filhos. E aí percebeu que não é muito fácil? Nunca é muito fácil. Mas o tempo passou, se passaram por volta de 18 a 20 anos. E eu pensei, quero voltar a estudar, senti a necessidade de voltar a estudar. E na época eu achei que eu não fosse conseguir passar no vestibular, porque depois de tantos anos parada, né? Longe dos estudos, né? Longe dos estudos, prestei o vestibular, passei, para minha surpresa, e voltei a estudar. Então, naquela época eu tinha uma menina, uma criança de 7 anos, e outra criança de 3 anos morando comigo, meu filho mais velho já não morava mais comigo. Então, voltei a estudar com 2 crianças pequenas. Exatamente a realidade que a gente está falando aqui no programa e está apresentando para o pessoal de casa, né? Trabalhando, voltou a estudar e tendo que cuidar das questões da casa, da família, tudo isso, né? E um detalhe, como professora, o meu salário não era muito alto, eu não tinha empregada doméstica. Né? Eu tinha que me virar. Não tinha alguém para ajudar em casa. Depois eu tive até que contratar alguém, enquanto eu ia trabalhar, para ficar cuidando do meu filho. Que era pequeno na época, né? Mas era uma vida puxada, era uma vida bem difícil. Eu me lembro que eu chegava da faculdade 11 da noite, mais ou menos, e aí que eu ia estudar, porque eu tinha muito medo de não ir bem, né? E eu estudava muito, ficava até umas 11 horas estudando. O que a gente percebe, professora, é essas mulheres que entram nas universidades mais tarde, depois de terem filhos e estarem já no mercado de trabalho, a gente percebe uma dedicação maior, né? Uma valorização do tempo na faculdade, né? Uma preocupação maior em ir bem, em aprender de verdade. É uma relação diferente, né, professora? Você quer resgatar todo o tempo, vou pôr entre aspas esse perdido. Que a gente não perde, né? Não, é toda uma experiência de vida que você leva para a universidade, que quando você chega naquele ambiente, você quer aproveitar e você quer dar o máximo de si. E eu encontrei outras mulheres na mesma situação que eu. Então, depois, mais para frente, quando eu terminei a faculdade, que eu resolvi levar os estudos adiante, porque aí eu me apaixonei, eu não queria mais parar de estudar, não. No começo eu me achava incapaz. Acho que isso também acontece, né, com a maior parte das mulheres, né? Por estar tanto tempo afastada, né, das universidades, da escola, por não estar em contato com o estudo, não se sente capaz. Não. Esse sentimento de inferioridade é muito presente.
Eu me achava incapaz de conseguir, mas depois é um degrau de cada vez. É um passo de cada vez. Vencendo etapas, né? Vencendo etapas. Ok. E isso acontece muito com as mulheres de camadas populares, sabe? Essa falta de reconhecimento da sua capacidade, o medo de não dar conta, de não conseguir, né? E esse um degrau de cada vez, sabe? Eu cheguei até aqui, consegui, puxa, eu fui capaz. Vamos em frente. Vou em frente. Então, quando eu terminei o ensino superior, eu pensei, agora eu vou para o mestrado. E qual ideia? Pensei, o que eu vou pesquisar? Eu pensei em pesquisar exatamente a situação que eu vivi, que é essa tríplice jornada de trabalho que eu vivenciei, que eu vi outras mulheres vivenciando, e aí foi aí que eu tive interesse nessa pesquisa. Professora, o Ronaldo Vicente também descobriu outras mulheres que vivenciam essa mesma jornada tripla, né? A tríplice jornada, é assim, né, que a gente fala? A tríplice jornada. Tríplice jornada. Vamos acompanhar, professora, essa conversa que ele teve com essas mulheres que têm essa jornada tripla e depois a gente volta a conversar, pode ser? Tá bom. Então vamos ver. No programa de hoje nós estamos falando sobre mulheres que se desdobram para dar conta de várias atividades durante o dia. Nós escolhemos duas com rotinas completamente diferentes, mas que se encaixam perfeitamente nesse perfil. Nós vamos acompanhar o que elas fazem durante o dia para dar conta na prática de todos esses compromissos. Vem comigo! Professora, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Só para você entender, você que está em casa entender, a professora Elane, ela trabalha de manhã, tarde e noite, ainda cuida do esposo, dos filhos. É uma jornada bem cansativa, né? Explica pra gente. Então, como eu sou professora aqui no NASP, a gente tem os cursos que eu dou aula, a gente tem de manhã e à noite. E qual dessas atividades mais toma o seu tempo? Eu acho que essa coisa de você preparar, mais do que o tempo em sala de aula, é aquela coisa que você está pensando o que você vai fazer, está organizando aquilo que você vai fazer, está buscando material. A aula não é só você falar, né? Tem muita coisa envolvida e eu acho que isso é o que toma mais tempo. E acompanha também a atividade dos filhos, né? Um faz faculdade, é isso, professora? Sim. E a outra está no ensino médio. Então, aí tem que dar aquela assessoria, marido, filho. Eu tenho uma pessoa que me ajuda, mas a gente tem que fazer compras, né? Então, tem toda essa coisa da casa que também a gente tem que estar, no mínimo, administrando, mas eu preciso ajudar também um pouco. Mas agora no final de semana você para, descansa, relaxa a mente ou tem vários compromissos também? Pois é, eu falei que eu estou envolvida com pesquisa, então eu também, durante a semana eu também tenho, até vou para São Paulo, vou para a Unicamp, e eu tenho outra questão que é o Novo Tom, né? Que daí, durante os finais de semana, a gente tem pelo menos 2 saídas por mês, né? E quando são as saídas aqui próximas, até são mais, então nem conta, às vezes, cantar aqui no colégio, aqui perto. Então, ainda tem esse compromisso, esse ministério do Novo Tom. Pra gente como que é a sua rotina desde que você acorda, o que você faz durante o dia? Bom, a minha rotina, ela é mais ou menos assim. Eu entro para trabalhar às 7 horas e eu fico a maior parte do meu tempo lá, né? Eu trabalho das 7 às 5. Quando eu chego em casa é o horário que eu tenho para resolver as coisas e às 6h30 eu vou para a faculdade. Então, assim, essa 1h30, uma hora que eu pego, às vezes eu vim no horário do almoço, em casa deixei uma roupa batendo, aí eu estendo. E assim, o dia eu vou me organizando assim. A minha irmã mora comigo, então ela começa a fazer uma coisa, eu chego e termino, e é mais ou menos assim. Aí à noite eu vou para a faculdade, chego aqui próximo às 5 para as 11 horas da noite. Então o trabalho é o que mais te consome tempo durante o dia? Sim, exatamente. A maior parte do tempo eu estou trabalhando. Nos finais de semana, então, tira um tempinho para descansar ou como que é isso? No domingo, a cada 15 dias, eu vou a São Paulo. Então, eu enfrento 2 horas de trânsito para fazer uma pós que estou fazendo lá. Então, eu fico o dia inteiro estudando. Então, assim, estudo durante a semana, estudo no final de semana. E é isso, um pouquinho do meu final de semana. A gente acompanhou aí, professora, rotinas intensas, né? E uma delas, inclusive, mostrando pra gente como que faz para administrar o tempo livre, o pouquinho que resta, né, para poder administrar a casa e as coisas. Como que essa mulher, professora, que conquistou tantas vitórias fora de casa, agora se enxerga? Como que ela se vê? No primeiro bloco a gente falou sobre como a sociedade a enxerga, a vê. E como ela mesma se vê, professora? Bom, ela se vê como uma vitoriosa. Às vezes como vítima. Sim. Muitas vezes a própria universidade não está pronta para receber essa mulher e às vezes age de uma forma
que penaliza e que faz com que a vida dessa mulher seja mais difícil ainda. Do que já é, né? Do que já é. Às vezes até não interpretando bem quando ela precisa faltar na escola, as razões que a levam a faltar. Né? Aí porque a universidade deveria estar mais atenta também a esse segmento, a essas pessoas que estão talvez até retornando à universidade depois de um longo tempo paradas nos estudos, né? Sim. E essas mulheres que levam uma tríplice jornada, às vezes elas usam algumas estratégias de estudo, e dentre essas estratégias, o matar aula é uma delas. Por exemplo, ela tem um trabalho super importante para entregar, que não deu tempo de fazer, Ela por N aproveita uma razões, disciplina, uma aula para fazer esse trabalho. ou às vezes estudar para uma prova. É muito complicada a vida dessas pessoas, então ela tem que aproveitar todo o tempo disponível que ela tem, ou não, né? Para Sim. conseguir Dar conta de tudo que tem que ser feito, né? Professora, e como lidar, quando a gente chega nesse momento, como lidar com o complexo de culpa que muitas mulheres devem sentir, né? Por exemplo, eu preciso sair de casa para estudar, para trabalhar, como eu faço com os meus filhos? Como que lida com essa situação? Eu vou lhe perguntando e vou pensando aqui, porque eu também estou nessa condição, entende? De estudar, de trabalhar, de cuidar do filho, acho que como muitas das mulheres que nos acompanham hoje. Como lidar com isso, professora? Existe uma pressão muito grande sobre as mulheres. Uma pressão social muito grande sobre as mães, sobre as mulheres. Até um certo mito de que o mito da maternidade e o mito de que a mãe é responsável pelo bem-estar dos filhos, pela educação dos filhos. Mas se ela tem um parceiro, se essa criança tem um pai que vive na mesma família... Sim. Se eles são uma família, Se eles são né? uma família, isso deveria ser compartilhado. Com certeza. Mas a gente sabe que o peso maior recai sobre a mulher. E esse sentimento de culpa, ele é muito presente. Porque ela tem que se dividir e muitas vezes ela tem que deixar a criança pequena. Quando ela sai do trabalho, ela vai direto do trabalho Para a para a faculdade. Quando Quando ela chega, a chega criança em tá casa, a dormindo. filha está dormindo. Então, no final de semana, que é o momento que ela teria Para estar, compensar, né, digamos para assim? compensar, para dar atenção, para brincar. Aí ela lavando roupa, porque ela não tem máquina de lavar, detalhe. Ela lavando roupa e a menina, mãe, vem brincar comigo. Então ela leva a filha para o lado do tanque com ela e as duas ficam brincando de lavar roupa para estarem juntas. É cruel, né, professora? A gente analisando assim, falando dessa forma, a gente às vezes faz muitas coisas ao mesmo tempo, mas não para pensar dessa maneira, né? É cruel. Professora, para a gente poder finalizar aqui a nossa conversa, a gente poderia ficar muito tempo falando, né? Porque o assunto é extenso e é interessante. Na sua pesquisa, a senhora concluiu que as mulheres, elas desistem ou elas não desistem por conta das dificuldades? Olha, a maior parte delas não desistem. O processo pode sofrer interrupções. Sim. E sofre. A trajetória, o caminho pode ter curvas. E tem, muitas. Pode demorar muitos anos para elas conseguirem o objetivo. Mas elas não desistem. Mas a maioria não. Pode acontecer às vezes. Posso te contar uma experiência? Pode sim. Essa moça, a Luzia, ela passou 7 anos. Ela entrou numa universidade pública, entrou num curso concorrido, um curso difícil, mas ela sofreu várias reprovações ao longo do curso. No 7º período, ela tinha várias dependências. E é aquela mesma moça que eu te falei da prova de matemática. Sim, que ela reprovou 2 vezes na mesma disciplina, né? Quando ela foi fazer a segunda chamada da prova, o filho adoeceu novamente e o marido, e aí vem a participação do marido, né? Porque o marido dela nunca apoiou, ele nunca foi a favor de que ela voltasse a estudar. Essa é uma outra dificuldade também, né, que elas encontram. Então, ele estava febril, o menino, e o marido falou, mas você você não vai ficar... Ele poderia ter ficado com o menino. E aí o sentimento de culpa dela vai brotar e ela não foi para a faculdade de novo para fazer a segunda chamada da prova. Perdeu a prova e perdeu a disciplina. Ela falou para mim, eu até poderia ter ido, deixado com meu marido, mas eu não aguentei. O sentimento de culpa me fez com que eu ficasse com ele. Bom, o que aconteceu com a Luzia? Quando eu encontrei com ela depois, pela segunda vez, numa outra entrevista, ela parou
De estudar. Ela interrompeu o curso, ela abandonou o curso e ela estava fazendo uma faculdade à distância. Ela foi fazer ciências contábeis num curso à distância. Não era bem o que ela queria, mas era o que era possível naquele momento. Então tem isso, nem sempre a pessoa faz o que ela quer, mas o que ela pode, o que ela consegue. Perfeito. Essa seria a nossa dica, então, para a gente poder encerrar o programa. A gente não desistir, né, mas encontrar alternativas para alcançar o sonho, aquilo que você deseja, que você precisa fazer também. Professora Rebeca, muito obrigada pela sua participação conosco. Foi nada, Betina, foi um prazer. E muito obrigada a você também que acompanha o Concerto de Ideias. A gente volta na próxima semana e, é claro, eu espero você aqui. Até lá!